Continuamos nas ciências, desta vez com a intervenção de quem sabe explicar a ciência com uma enorme simplicidade. Para nos apresentar a palestra Melhoramento Humano da Sociedade na Saúde e na Doença, chamo Manuel Sobrinho Simões. Ainda tenho de fazer uma apresentação sua, posso? Pode. Resumida, prometo que resumo. Atrasado, vamos a isto. O seu extenso currículo valeu-lhe a eleição em 2015 de patologista mais influente do mundo pela revista The Pathologist. Professor catedrático jubilado de Anatomia Patológica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, atualmente é diretor do IPATIMUP. Ao longo da sua carreira recebeu diversos prémios nacionais e internacionais. Destaca-se Prémio Bordalo de 1996, atribuído ao seu grupo de investigação, o Prémio Seiva e o Prémio Pessoa, ambos em 2002. Muito resumido o seu currículo, professor. Convosco, Sobrinho Simões. Muito obrigado. Pode-me pôr. Muito bom dia, muito obrigado. Eu gosto muito da Cláudia e ela fez isto pequenino, foi bom, isso é que foi bom. E há outra coisa que a gente deve dizer, vamos apertar os cintos, porque eu sou um tipo que faço diagnóstico de cancro. E, portanto, eu vejo ao microscópio, e, portanto, sou muito básico. Mas vou discutir com as pessoas aquilo que já perceberam, não é? Que acho que o Dr. Pucci já tocou nisto, que é, todos nós gostávamos muito de melhorar, faz sentido. E repararam, não é? Nós acreditamos que temos que melhorar. A nossa sempre a dúvida, e a grande pergunta logo é assim, será que a gente vai melhorar com os genes? E eu trago-lhes isto porque eu no mesmo dia estava o Alexandre Quintanilha em Chaves, no dia 10 de novembro de 2018, a falar no melhoramento humano e ele acha que podemos melhorar através dos genes. E eu no mesmo dia, em São João da Madeira, de resto reparem, dois sítios muito periféricos, eu estava a discutir se haveria lugar para uma humanidade genética modificada. E a minha resposta desde já é a seguinte, eu acho que nós não temos hipótese nenhuma, nem devemos meter com a ideia de começar a mexer nos genes das pessoas, deixem sossegados os genes, nós estamos cá há tantos anos, funciona. Atenção, nós, é verdade que do ponto de vista individual e por razões médicas, nós temos a obrigação de ter uma atitude de alteração genética. Mas atenção que o Alexandre Quintanilha não está de acordo comigo, portanto, isto é discutível. Mas eu sou muito a favor da ideia, não vamos mexer nos genes. E, portanto, vamos melhorar, se for possível, mas não vamos fazer com os genes. E agora reparem, nós, e isto é muita piada, porque vocês vão sentir isto muito nesta minha apresentação, porque nós somos seres humanos e não temos grande graça, mas somos o melhor que há. O homem, quer dizer, não, apesar de tudo, reparem, isto é um parênteses, eu tenho que ter cuidado porque eu faço muitos parênteses, mas nós, e é verdade que o Dr. Pucci já falou nisso quando começou a falar do cão, nós somos mais próximos dos outros animais do que de nós. Nós tínhamos a ideia que éramos muito diferentes, e aqui para nós, o porco, com vossa licença, o cão, o gato, e portanto, nós vamos esquecer isso, mas ficam com essa consciência, não é? E mesmo em termos emocionais, em termos de sentimento, a gente agora já acha que, quem sabe, os animais não humanos também têm um bocadinho de consciência, o que tem graça. Mas, portanto, nós temos um problema aqui que é, por um lado, o indivíduo, temos do outro lado o mundo e as suas assimetrias, e no meio somos nós em comunidades e organizações. E porque é que a gente está para aqui? Nós que estamos aqui por dois motivos. Nós queremos melhorar o bem-estar. Reparem, saúde é mais do que falta da doença, é bem-estar. Isso é uma grande diferença.
E depois, a gente temos que caber cá e não se podemos matar uns aos outros. E a sustentabilidade está mal. Eu não quero agora assustá-los, mas o grande problema do melhoramento humano, o homem já é do melhor. Eu acho ao mesmo tempo que acho que o homem é do pior, ao mesmo tempo, mas é um tipo fora de série, o homem, nós. Agora reparem, se nós melhorarmos muito o homem, o que vai acontecer é que nós vamos mesmo arrebentar com tudo. Porque a nossa solução é morrer mais, porque não cabemos. Tu tens consciência disso, não é? Nós somos 7 mil milhões, vamos passar a ser 10 mil milhões e não vamos caber. E vamos continuar a melhorar para quê? E, portanto, a solução é acabar com... mas não é desejável. E, portanto, temos que ter muito cuidado em melhorar o ser humano, porque ele já está a sair melhor que as encomendas. E como é que a gente... foi a humanidade. Tem um nome engraçado, porque humanidade é uma palavra engraçada, porque é uma palavra com ternura. A gente dá a impressão que humanidade é uma coisa boa. Só quem não conhece as criaturas. A ideia. E, portanto, o meu grande problema, reparem, agora como médico e especialista em cancro, eu tenho, como todos nós, e sabem que estamos todos muito aflitos com esta ideia de que há um problema do clima e apareceu-nos o Guterres com a água pelo joelho e portanto há os fogos, a desaparição da biodiversidade e portanto há este esgotamento dos recursos e toda a gente fala nesse esgotamento. Eu pessoalmente, o meu problema, para além deste que existe, mas que nós ainda hoje na Europa não sentimos muito, nós temos dois problemas. Nós estamos a arrebentar, estamos a esgotar a capacidade de relacional e estamos a dar cabo da política e estamos a criar cada vez maiores desigualdades. E, portanto, nós temos aí um esgotamento relacional que também tem a ver com as crianças e com as pessoas, que é, nós estamos a esgotar a capacidade de relacionar agora interpessoal. Nós estamos a dar cabo da empatia e não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 50 anos, que se calhar vão ser muito melhorados do ponto de vista da inteligência artificial, indiscutível, mas o que é que vai acontecer a eles isolados, sem empatia? E, portanto, onde eu quero chegar é que eu sou muito sensível à ideia de que estamos a dar cabo do meio e há um problema da biodiversidade, etc. Esse esgotamento é verdade. Mas nós temos outro problema. Temos dois problemas pessoais, que é da sociedade e das pessoas. É assim, eu agora não vou chateá-los com isto. Para mim, eu nunca percebi de onde é que a gente veio. Portanto, para mim o grande problema, eu sei onde é que a gente chegou, não é? A gente chegou aqui. Mas reparem, a gente chegou, mas não sabemos de onde é que veio. E reparem que aparece aqui numa coisa engraçada entre a natureza e a humanidade, que é a biologia antropocêntrica. E agora reparem, quando nós começamos a pensar, e agora? Sim, senhor, o que é que a humanidade deu? A ciência, a cultura, a civilização. Não vamos discutir esta diferença subtil entre cultura e civilização. A gente vem sempre os touros. Isso é que as pessoas gostam de discutir, se o touro é cultura ou se é civilização. Vamos escapar a isto. Qual é o nosso problema a partir de agora, se a gente continuar nesta civilização, aquela que estamos a dizer que estamos a melhorar e estamos? A gente não está a morrer. Os japoneses não morrem. Como é que a gente vai resolver? Os japoneses não morrem. Também, já agora, não têm filhos. É engraçado. Porquê é que não morrem? E, portanto, o que é que vamos fazer? E, portanto, o nosso problema é simples. Nós só temos duas. Ou arranjamos uma solução, ou morremos. E, portanto, estes números, está tudo... Está bem, agora está certo. Os números, estão aqui uns números, estavam todos errados. Está bem. A Cláudia, desculpem lá, eu sou muito informal, e ela também. É que está tudo errado, é que estes números que aparecem aqui, agora está certo. Estou a falar há 7 minutos, é horrível. Muito bem. Agora repare. Não, porque eu acho, o que tem graça nestas reuniões é que a gente aprende se conversarmos e se pensarmos com os outros, etc. Não é aquela coisa de livrar uma... Eu tenho este problema sempre, tenho duas fronteiras. É quando é que a natureza começou a fazer o ser o homem,
se começou a ser um primata quase um australópito, todos, a Lucy, por exemplo, e depois, quando é que a gente, do ponto de vista biológico, nós pensámos mesmo o que é que nos marcava a humanidade. E, portanto, reparem, nós sabemos, e é uma coisa também, eu sei que toda a gente sabe, mas eu queria muito que tivessem consciência, nós somos seres vivos e somos muito parecidos desde as bactérias até nós. Eu sei de novo que isto é humilhante, mas é assim. E, portanto, bactérias, arroz, brócolis, whatever. E, portanto, nós somos seres, os tais seres que o Homo sapiens é um tipo fora de série, continuo-vos a dizer-lhes, e vamos já ver o que é que eu queria chamar-lhes a atenção sobre a excepcionalidade do homem, o homem que nós estamos aqui, mas é verdade que nós partilhamos genes com tudo quanto há por aí. E, portanto, nós temos uma percentagem muito grande de homologia connosco, tudo quanto há, que é vivo, e mesmo das trilobites, etc. Foi assim, nós incorporamos. O porquê? Porque nós somos um ser vivo, somos nesta organização os tipos mais civilizados, o Homo sapiens, mas nós somos como eles. Temos matéria, igualzinha à outra, a energia, luz, oxigênio, alimentos, exatamente igual, e depois temos ADN, ARN e proteínas. O que é que a gente teve a mais que as bactérias não tiveram? Foi a cultura e a civilização. O que tem muita graça. É a cultura e a civilização que só nós é que conseguimos passar a ter. Isso é o que nos distingue. Porque senão voltamos à história. O cão e o gato e o burro, muito parecido. Eu estudei este bicho, que era um fungo, e que eu estudei há muitos anos na Noruega, que tinha uma infecção fúngica, e este fungo tinha estas coisas que parecem pelos, são glicoproteínas, e quando nós fomos ver, elas eram exatamente as mesmas que nós temos a revestir o tubo digestivo. E era um bicho que estava a dar uma doença infecciosa do pulmão. E aquele bichinho pequenino é o Helicobacter, que é o tal que nós em Portugal estudamos muito, e o Helicobacter é tão parecido connosco, reparem, temos ali o estômago, que é o nosso. Temos as mucinas, que são as nossas, as tais que são até parecidas com os outros bichos. E depois temos o Helicobacter, a bactéria. E quando nós fomos estudar, havia uma homologia total entre as células bacterianas que estão no Helicobacter e os receptores que nós temos no intestino e no estômago. Só que no nosso caso só se dão no estômago. E isto depois é verdade que, consoante as pessoas, há maior ou menor resposta inflamatória do hospedeiro. Mas a bactéria em si é muito parecida connosco. Eu continuo a dizer que eu fico sempre muito humilhado quando, eu ontem fui jantar numa festa e só comemos primos afastados. E, portanto, temos que perceber, e as pessoas têm uma ideia na tal biologia antropocêntrica, quando passa para a humanidade, a gente acha que deu um salto qualitativo. E demos, por exemplo, na linguagem, que eu acho que é a coisa que se eu tiver que pensar. Depois, em 1911, o Sr. House, o Sir House, descobriu que havia vírus que davam cancro em galinhas. E quando nós fomos ver, nós verificamos, todos que estamos aqui, nós nas nossas células, nós temos bocadinhos dos vírus que nós temos, todos nós, que incorporamos ao longo dos tais milhões de anos em que a gente se desenvolveu, elas foram incorporadas em nós e felizmente a gente domesticou-as e não dão cancro. Quando aquilo dá para torto, dá cancro. Mas é alguma coisa que veio de vírus, neste caso de aves, e foi incorporada em nós. E a outra coisa, eu também não lhe estou a dar nenhuma novidade, nós que andamos por aqui, nós temos dentro do tubo digestivo 10 vezes mais bactérias do que células nossas. Nós estamos cheios de bichos. Quer dizer, no intestino, no aparelho urinário, no aparelho respiratório, e é isso que a gente chama o microbiota,
e a gente agora passou a chamar metagenómica, porque não só são os nossos genes, mas são os genes dos nossos bichos. E nós hoje, por exemplo, sabemos que há uma associação fortíssima entre o autismo e as características das bactérias que temos no intestino. Eu não quero chateá-los com isso. Os americanos são muito exagerados. E nós ontem estávamos a discutir numa outra sessão, estávamos a discutir uma coisa que é 2 em 100, portanto, em cada 50 criança que nasce nos Estados Unidos, ela aparece, é diagnosticada, o que nós estamos a exagerar, com um diagnóstico como se fosse do espectro do autismo. E quando a gente vai estudar, a grande não tem nada a ver com os genes, tanto quanto a gente sabe, não se encontrou nenhuma diferença nos genes, mas sim na qualidade das bactérias que a gente tem dentro do intestino. Reparem, estou-lhes a falar nisto porque isto é muito, nós somos um ser complicado porque incorporamos os tais ADNs, vírus, ao longo dos milhões de anos e agora andamos permanentemente cheios de bichos. Diz a Rainha de Inglaterra, quando diz nós, a Rainha de Inglaterra é um plural majestático. No caso de nós, não é como a Rainha de Inglaterra, mas é os... Ora bem, nós temos, agora, eu não quero assustar ninguém, mas nós temos 60% a 70% de bocados de vírus, nós, no nosso, todos aqui, no homem moderno, de vírus que nós incorporamos em nós, ao longo dos milhões. E pior, em circulação, nós temos 50% a 60% de metabolitos que têm origem, por exemplo, os tais que têm origem nos microbiotas que nós temos no tubo digestivo. E o Dr. Puccia estava a falar na GABA e na ocitocina e na adrenalina e na noradrenalina. Nós hoje sabemos que muitas das ações que nós temos centrais são metabolitos que não são nossos, mas são incorporados, nós absorvemos a partir do intestino. E parte dos comportamentos de ansiedade que ele estava a falar não tem só a ver com a própria pessoa, os genes da pessoa, mas os bichos que estão dentro dela. Pá, não acham isto um espanto? Eu fico sempre nervosíssimo. Percebe? Porque não somos nós. A gente tem a mania, nós. E, portanto, aqui, lá, não tenham dúvidas. A grande, para mim, logo a primeira coisa, deixem lá os genes, comecem a pensar naquilo que é ligado à alimentação e, no fundo, ao microbioma, aos microbiotas. Nós separamos dos primatas não humanos há 6 milhões de anos. Portanto, foi há 6 milhões de anos. A gente separou-se. Ficámos para um lado os chamados macacos e nós. Mas nós fomos, durante muito tempo, a fazer espécies hominídeos. Nós, há 6 milhões, não fizemos um tipo acabadinho como nós somos hoje. Não. Nós fomos muitas coisas entre os 6 milhões que tinham, por exemplo, a Lucy e nós. E é muito engraçado, porque a gente durante anos, eu por exemplo quando estudei, eu estou com 71 anos, sou velhinho, e eu sou do tempo em que a gente achou que nós tinha sido extraordinário, porque a gente só se pôs de pé quando começou a ter uma capacidade para estar de pé. E portanto o nosso cérebro já tinha passado a ter 1,5 kg, portanto quando a gente compara com os outros, o que é que nos distingue nós em relação aos todos os primatas não humanos? Eles têm 500 gramas, 600 gramas e nós temos 1500, 1600 gramas. Portanto, o que nós ficámos, o resto foi uma chatice para as senhoras terem as crianças, porque aquela cabeçola não era fácil. E não é, já agora, um parênteses, não é por acaso que o neandertal foi maior do que nós, e chegava a ter 1700 gramas, morriam todas, e eram fortes, e nós fizemos o Homo sapiens que nasce prematuro, e a cabecinha é mais pequenina e a senhora não morre, e depois ele aprende durante 2 anos, ou 3. Não sei se estão a ver. A grande evolução da espécie humana foi a gente passar a nascer prematuro.
É um truque espantoso. Atenção que isto não é uma coisa que foi descoberta porque alguém decidiu. Não, estes é que sobreviviam. Depois estes é que tinham filhos. Percebem? É uma coisa, eu sei que é uma vulgata do Darwin, mas é uma seleção. E isto também é a mesma coisa. Quando a gente começou a ver animais, a que a gente chamava animais hominídeos, nós começámos a ver uma coisa muito chata. Estes, por exemplo, na Naledi, eram muito pequenininhos, tinham 600 gramas ou 500 gramas de peso, mas já andavam em pé. Isto é, nós, há muitos, neste caso, há 2,5 milhões de anos, já havia homens que se punham de pé, como nós, já pequeninos, e tinham a cabeça de 600 gramas ou 500 gramas. E tinham 1,5 metro. O que significa que aquela ideia que eu lhes tinha dito, que nós não, a gente primeiro ficou com uma cabeçola e depois é que nos pusemos de pé, mentira. Nós fomos, como todos os outros animais, fomos fazendo experiências e fomos tendo, e depois destes foram uns que vão sair bons, que somos nós. Não se esqueçam, também ninguém hoje em dia, que nós viemos, quer o Erectus, que é quem é o primeiro a chegar, e depois o Homo sapiens, que chegam à Europa e à América, etc., e eles vêm todos da África Oriental. E, portanto, nós sabemos isto, não tem dúvida nenhuma. E agora reparem, isto tem agora já não é 1 milhão, isto agora tem, imaginem, 100 mil anos. E o que é que, para mim, o que é extraordinário? É como é que a gente evoluiu. Percebem? Porque quando a gente se compara com o Naledi, não tem graça nenhuma, pelo amor de Deus, que algum de nós achava graça a isto. Percebem? Não. Tínhamos posto de pé, o que até é discutível, porque gastamos mais, mas temos mais graça. Se tivéssemos ficado a 4 patas, não tínhamos tanta graça. Mas nós demos este salto e nós percebemos, isto é, 8 mil, 10 mil anos, aquilo que a gente chama a revolução cognitiva. Nós descobrimos a agricultura, eles eram caçadores, nós passámos a, por exemplo, já agora ficou a saber, por exemplo, as favas. Quando as favas, há 8 mil anos, as favas eram pequeninas, pareciam ervilhas, e agora são umas favas ótimas. Sabem porquê? Porque têm proteína, e o que a gente queria era ter proteína, e é por isso que domesticámos os animais. Depois, claro, passámos a ter cidades e precisámos de deuses moralizadores para meter isto na ordem. Uma coisa é quando eles andavam em pequenos grupos caçadores, mas quando a gente começou a juntar-se, eu não quero chateá-los, porque eu sei que, de certeza que temos aqui muitas pessoas que são veganos ou próximo de vegan. Eu não tenho nada contra isso agora, mas se as pessoas há 8 mil anos não tivessem comido, tinham morrido. Este luxo que a gente tem hoje é porque nós comemos animais. Como a gente, não havia isso amanhã. Comer carne. E isto é que nos fez espertos. Foi comer carne. Desculpem lá, eu sei que é horrível. No outro dia, eu fui entrevistado por uma senhora que disse, mas a senhora come carne? Disse-me lá assim, muito. Disse, minha senhora, eu adoro carne. Isso, minha senhora, eu não toco na carne. Disse, tem esse luxo, mas é porque é um luxo que a gente lhe proporcionou. Percebem? Todos estes luxos, nós de resto temos imensos, desculpem lá, não quero chateá-los com isto, mas se repararem, o homem biológico, que nós estamos aqui, foi o fruto da tal evolução, da ligação agora à diferenciação da cultura e da civilização, e nós temos o homem económico, o homem cibernético. Nós conservamos consumo, conflitos, e estamos a provocar catástrofes. E porquê é que nós continuamos? Porque nós somos filhos dos tipos que comiam tudo. Percebem o que eu quero dizer? As pessoas têm que perceber. Eu era muito amigo do senhor bispo António Francisco, e nós estávamos em Lamego, e ele estava muito triste porque uns vizinhos tinham andado, ele é próximo da Arouca, é de Sinfãs, e ele disse, doutor, como é que o doutor explica, o homem é tão mau? E já sou bispo, nós somos filhos dos assassinos. Ele ia morrendo. Mas alguém tem alguma dúvida que nós estamos aqui porque fomos uns selvagens da pioria?
E, portanto, é preciso, e é isso que tem muito a ver com o tal melhoramento, porque se nós continuarmos a insistir na ideia de que isto são, que nós vamos ganhar, porque nós somos muito inteligentes, porque nós não sei quê, já lhes disse, primeiro as pessoas não morrem, e depois não cabem, que é logo o primeiro problema, e é o problema de onde é que eles cabem. E depois como é que a gente vai resolver, porque eles não morrem. O grande desafio é a sustentabilidade. Quais são portanto, o que é que a gente pode aspirar? Curar doenças, melhorar as características, claro, e prolongar a vida, que é muito engraçado. De novo, reparem, volta aqui o melhoramento. O tal melhoramento que eu acho que é contraproducente, porque vai dar chatice. E que tal, não vamos discutir a mortalidade. Sabem que é a minha vida, claro, a minha vida é fazer diagnósticos também genéticos. Nós temos doenças genéticas hereditárias que são, felizmente, muito uma raridade. E, portanto, nós sabemos que há doenças as tais que podem ser corrigidas e devem, as outras são esporádicas por alterações genéticas somáticas. Estas alterações somáticas genéticas que nós temos são secundárias ao ambiente. Se a gente fumar, tem alterações genéticas somáticas e por causa disso tem muitos cancros. Percebem o que eu quero dizer? Não nascemos nós. Todas as doenças que nós temos aí com alterações genéticas, na sua grande maioria, são somáticas, esporádicas, fruto da nossa alimentação, ou de expor ao sol, ou pouca sorte também, já agora. E agora reparem, eu não vou discutir mas tinha graça, porque eu até gostava de discutir com o Luís Portela, porque depois deste paleio todo, não há coisa melhor que a farmacologia. Qualquer um de nós o que gosta é de tomar umas pastilhas ou uns pingos. Alguém vai agora fazer alterações genéticas ou transplantes, só faz isto em situações excepcionais. Para, no dia agora que estamos a discutir o melhoramento, é a farmacologia na mesma, o bom senso. Agora, cada vez mais, as alterações que a gente faz, que a gente chama o transfer dos microbiotas, tem muita graça, também é muito português, porque nós temos vergonha, então a gente chama-lhe transplante de fezes, mas é um clister. Mas então pode dizer, faz um clister, e então inventámos um transplante. E é verdade, e reparem, cada vez mais, e isto o doutor pôs esse ponto muito bem, cada vez mais, para todos nós, os aspectos psicossociais são os mais importantes, de longe, e nós temos que dar aí um salto. Portanto, quando a gente em português diz doença, nós estamos a dizer três coisas diferentes. E aquilo que, por exemplo, em Portugal nós temos muito, chamamos a toda a gente doente, e Portugal mais de 50% das pessoas têm doenças crónicas. Atenção, aqui não são diseases no sentido orgânico, são muito mais illness, são a percepção, é o mal-estar, que em português nós confundimos com disease. O nosso problema maior é o problema da illness e, portanto, por maioria de razão, só excepcionalmente se utiliza, não é por aqui que nós vamos conseguir. Mas se nós temos um problema da illness, portanto, da percepção, daquilo que é o relacional, nós, primeira coisa, isto vai ser discutido pelo António Damasio, hoje em dia nenhum de nós diz potenciação humana do corpo ou da mente. Toda a gente acha que é um conjunto corpo-mente. Portanto, não há a psicossomática, portanto, é de ambos. Primeira coisa. Segunda coisa, é cada vez mais importante a capacidade que a gente tem de melhorar individualmente a atenção, a memória e a capacidade de decisão. Agora, reparem, nós estamos a ter um problema com os miúdos, porque os pais agora diagnosticam a que todas as crianças têm agora diagnósticos os mais diferentes. E um deles, por exemplo, é que as crianças não têm atenção. E nós estamos a chumbar-lhes com Ritalina. E é criminoso. Nós estamos a fazer sobre-diagnósticos e sobre-tratamentos porque as pessoas têm falta de atenção. Porque são os tais miúdos que têm uma limitação da empatia, percebem? E, portanto, eu tenho a certeza que a inteligência artificial
vai ser capaz de melhorar ainda mais do ponto de vista intelectual, mas mais importante, o que nós precisamos de resolver é a relação interpessoal, onde nós estamos a fazer pouco. Portanto, quanto às características socioculturais, o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode combater o individualismo, o consumismo, a conformidade? Não sei. Desculpem. É piedoso. Isto é, eu sou capaz de melhorar a capacidade da atenção, da memória, da capacidade de decisão. Nós aí controlamos isso individualmente, não temos problema nenhum. Como é que fazemos isso? Não sei. E outra coisa, já agora, todas estas chatices que nós estamos vão aumentar exponencial com a longevidade crescente. 3 mensagens. É o que a gente come, com bom senso, é verdade, cada vez mais verdade. Segundo, o treino, a capacidade intelectual, a educação, a inteligência da Rosinha. E outra coisa, as crianças têm que brincar desde crianças, e têm que brincar cá fora, e têm que saltar à corda. Nós temos que cuidar. Nós, em português, temos a mania que cuidar é sinónimo de compaixão, uma estupidez. É muito importante a compaixão, e para as pessoas de idade, mas o cuidar é anglo-saxónico, é desde o nascimento. E isto é com crianças. E é tratar as cáries, é não pôr as cáries. Nós temos o dobro das cáries que têm os tipos na Galiza, porque as crianças têm uma alimentação estúpida. As nossas crianças estão a ficar gordas, diabéticas e obesas, também por razões ambientais. Não é porque as crianças galegas são exatamente iguais às nossas. Portanto, nós sabemos isto, o homem biológico fundiu-se com o homem sociocultural. Quais são as 2 palavras agora para nós que estamos aqui, que já somos velhinhos, não é para as crianças? É a complexidade e a incerteza. Percebem? Nós não conseguimos resolver as 2 coisas. E é por isso que o Dr. Pusch, depois de ter falado do Big Data, o que é que me interessa o Big Data para a Dona Rosa? Ou para o Sr. Simões? Deixem-se sossegados com o Big Data. Percebem? Para as pessoas, para a Dona Rosa, que vai ali ao professor Taveira, que eu esqueci-me há bocado de lhe agradecer o convite, que eu sou amicíssimo dele, e é um tipo que eu tenho uma consideração. Eu esqueci-me no princípio por causa da Cláudia. A Cláudia fez, porque ela fez aquela apresentação disparatada e eu não apresentei. Portanto, tenho a certeza que o Pedro agora a seguir vai discutir convosco 2 coisas, 2 Cs muito bons, que são a curiosidade e a criatividade, que são 2 coisas extraordinárias do homem sociocultural, criatividade e curiosidade. E nós, como médicos, é cuidar, o C é cuidar. E também sabemos que o problema é relacionar e cuidar, sabemos, portanto não estou a dar-lhes nenhuma novidade. Temos aqui muitas pessoas ligadas a estas coisas que sabem muito mais do que eu. Isto não se resolve individualmente, resolve-se coletivamente. E era por isso que eu pus a criança a brincar umas com as outras. O problema é envelhecimento, solidariedade, atividade. Quais são os meus 2 grandes problemas? Solidão e insegurança. E agora digam-me como é que eu vou resolver, para mim, os meus problemas hoje dos velhinhos, que são aos milhões em toda a parte. O meu problema é a solidão e a insegurança. A inteligência artificial. Percebem? Quer dizer, portanto, e isto é de uma coisa, atenção, não põe em causa a necessidade absoluta de nós continuarmos a apostar em soluções inteligentes, mas nós temos que ter soluções humanas e não estamos a ter. E, portanto, para além disso, nós temos outro problema, temos a solidão e a insegurança. Eu já dizia ao professor Taveira, nós estamos a cair como ninguém. Não sei se sabem, quedas em Portugal é mato. Caímos todos. Temos problemas porque não desenvolvemos, as crianças não brincam desde crianças, não fazem exercício, têm problemas das artroses, pouca mobilidade, têm perda de músculo, e nós estamos a ter isso. Isto aí, o melhoramento é sim, mas é um melhoramento, não é um melhoramento para fazer o super-homem, é para fazer um homem velhinho tão saudável quanto possível. E, portanto, reparem, longevidade e envelhecimento, eu estou a acabar mesmo. A longevidade, para mim, é um problema científico. O envelhecimento é um problema de cultura e civilização. E aqui, para mim, é a diferença.
E eu tenho a certeza que vai possibilitar a todos os níveis uma margem para a melhoria humana da sociedade. Agora reparem, não é para fazer uma sociedade do arco da velha, não, é uma sociedade decente. Percebem? Quer dizer, a melhoria é impedir que isto se transforme numa coisa horrível. Como é que a gente pode introduzir? Para mim, já sabem, não é por olhar, a gente hoje em dia sabe perfeitamente olhar, sabemos todos os genes, etc. Essa parte sabemos todos. Mas, pelo amor de Deus, nunca mexam nos genes, a não ser que haja uma doença. O desenvolvimento é sempre feito na interface da pessoa com a pessoa, da pessoa com o mundo, com a comunidade, com as avós, com as tias, etc. E, portanto, é isto. Escassez de espaço, água, sol arável, energia e ambiente respirável. Excesso de deserto, fogos devastadores, fim de espécies. A melhoria humana está muito para além da genética. Não tem outra, é a educação, é o trabalho e é o cuidar. É desde as crianças. Isto é que é a grande melhoria, que é simultaneamente individual e coletiva. E, portanto, é educação, cultura, exemplo e o primado sociocultural. Muito obrigado e eu já terminei.